Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura e Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu sou o Dr. Alex Brum, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live. E hoje nós vamos falar de uma pergunta que uma seguidora minha fez e que eu vou compartilhar essa resposta com todos vocês. Vai entrar comigo a doutora Andressa Augusta, vai estar comigo aqui respondendo essa pergunta. Após os 60 anos, a mulher deve procurar um ginecologista ou o geriatra? Afinal, nós vamos responder essa pergunta. É um assunto muito pertinente para as mulheres, essa pergunta, e a gente vai responder ela aqui nessa live. E hoje, então, gente, eu vou responder essa pergunta juntamente com a doutora Andressa Augusta. Ela é geriatra, ela é médica lá em Goiânia, e a gente vai estar aqui explicando sobre como é possível melhorar, ter mais qualidade de vida, viver mais, principalmente para as mulheres que estão se aproximando aos 60 anos, para as mulheres que estão próximas a entrar na menopausa, que tem essa dúvida, para as mulheres que já passaram dos 60 anos, para elas se cuidarem mais, estarem mais presentes para o cuidado com a saúde e também para a prevenção de doenças. Então, hoje, a mulher com 60 anos, ela é mais ativa, ela tem um comportamento social muito mais presente, muito diferente do que era, por exemplo, há 60 anos atrás, quando ela estava nascendo, ou mesmo há 40 anos atrás. O comportamento também com relação à vida sexual, à vida social, os seus hábitos de vida, o seu trabalho. Então mudou muito, e a gente se adaptar a essas situações e trazendo mais atividade, mais vida para essas mulheres, mais prevenção, é o que a gente vai falar hoje aqui na live. Eu vou já convidar aqui a doutora Andressa Augusta, que é médica geriatra, para participar aqui. Olá, bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Sim, estamos te escutando bem. Tudo bem. Prazer a todos de participar desse bate-papo com o Dr. Alex. E já quero aproveitar para agradecer o convite, que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Dr. Alex, para mim, é uma inspiração como colega, e principalmente pela conduta clínica, pelo cuidado mesmo com seus pacientes, pela forma acolhedora, pela competência, mas também pela parte humana do profissional. Então, agradeço muito o convite, Dr. Alex. É um prazer estar aqui. Andressa, muito obrigado. E é recíproca essa admiração, tá? A Andressa, ela faz um excelente trabalho de prevenção, de cuidados com as mulheres, principalmente com as mulheres acima dos 60 anos, né, Andressa? Isso. E a gente vai explicar melhor aqui quando procurar um geriatra, qual a melhor forma, por quê, né? Se você precisa procurar o geriatra e não precisa mais dos outros médicos, tudo isso a gente vai tentar aqui desmistificar, né, Andressa? E em benefício das mulheres, e também não só aquelas que são jovens, que têm aí essa curiosidade, né? Que às vezes tem
que tem uma mãe, né, que precisa se cuidar melhor. Então, isso é muito importante, a gente dar essas informações de qualidade trazidas aqui para as mulheres se cuidarem mais, né, e terem uma vida mais longeva e com mais qualidade de vida, né? Então, Andressa, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente começar, da sua formação, por que você escolheu trabalhar com geriatria, quais são aí as inspirações aí que você teve durante a vida, para a gente se sintonizar aqui com você. Maravilha. Então, eu sou a Andressa, eu tenho 34 anos, resido em Goiânia, meus atendimentos são aqui, mas faço telemedicina, faço atendimento domiciliar, não só consultório. Minha formação é em São Paulo, em Ribeirão Preto, eu graduei lá, morei por lá 6 anos, retornei para Goiânia, trabalhei aqui durante 4 anos, depois fui para São Paulo novamente fazer minha pós-graduação em geriatria. Então, desde então, tenho meu consultório e o meu foco de atendimento é exatamente esse que você disse. Eu ajudo mulheres com mais de 60 anos a terem uma longevidade mais ativa, com mais autonomia e com mais qualidade de vida. Então, essa parte de prevenção de agravos e controle de doenças crônicas é o meu principal foco de trabalho aqui. Em relação ao que você tinha antecipado sobre o objetivo da live, é muito interessante porque o que eu escuto muito no consultório é: doutor, eu vim aqui fazer um check-up, mas eu sei que tem coisa que já é da idade, que não tem mais o que fazer mesmo, então quero só ver o que dá para melhorar, porque tem coisa que nem dá mais para fazer nada, né? Porque eu já tenho 70, 80 anos, então é esperado que eu tenha dor, é esperado que eu tenha incontinência urinária, é esperado que eu tenha dificuldades de lembrar, né? Então a memória já é comprometida. Então, essa live é muito importante, principalmente para conscientização de que a geriatria é uma especialidade médica que faz a parte de prevenção de agravos, mas, sobretudo, esse manejo para a qualidade de vida. Então, a gente tenta pegar o paciente que tem já algumas patologias, se ele tiver já prévias, e estabilizá-la e fazer a prevenção para que não surjam outras patologias comprometedoras da qualidade de vida. E também a gente tem um outro trabalho, que são com as pessoas mais jovens, né? Eu tenho paciente após 40 anos, então tenho vários pacientes que fazem o acompanhamento para prevenção. Então, prevenção de evolução de doenças cognitivas, então a gente sabe que a demência, nem todos os sintomas de diminuição de memória são demência, né? Então a gente tem a parte de diminuição de memória reversível e as irreversíveis. Então a gente faz todo esse acompanhamento de prevenção, de exames, né, de prevenção de doenças crônicas através do check-up, mas também para prolongar a saúde. Então, a gente não só trata a doença, né? A gente tenta prolongar a saúde quando o paciente é jovem, ou às vezes ele já tem 80 anos e não tem nenhuma comorbidade crônica, né? Então, o nosso objetivo é centrado no paciente, com foco total no paciente, e não somente na doença. E isso que você fala aí quebra essa objeção, né, de que, poxa, eu não comecei ainda a me cuidar, poxa, será que eu tenho jeito, né? Será que tem jeito para mim, né? Então, já quebra um pouco também da culpa, né? Então, não é porque você talvez não procurou ainda um geriatra ou que você não está praticando todos os bons hábitos que a gente vai falar aqui, que você vai se desanimar. Porque existem dois melhores momentos para você fazer uma coisa que é importante para você, que você deveria ter feito. Um é o momento que você achava que seria ideal, e o outro momento é agora. Então, que não começar agora mesmo a cuidar de si, né? A fazer o que a gente vai falar aqui, muito importante, né? É válido também para aquelas pessoas que já estão se cuidando, para não estou no caminho certo, então, olha, estou indo bem, eu posso ficar mais tranquilo, posso relaxar, no sentido que eu posso, sim, curtir e aproveitar a trajetória, né? Aproveitar, curtir, né? Tudo que eu já estou fazendo e agradecer por isso. Eu sou o Dr. Alex Bruno, para quem não me conhece, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico, minha formação
foi no Instituto Nacional de Câncer. Eu terminei em 2012 e desde lá eu comecei a cuidar mais de mulheres. A minha formação foi muito extensa na área de cirurgia abdominal complexa, tanto cirurgia gastrointestinal como também cirurgia pélvica na mulher e ginecológica. E à medida que eu fui trabalhando, Andressa, na minha vida, a vida foi me direcionando para o cuidado com as mulheres. Então, nos locais onde eu fui trabalhando, primeiro eu fui para Belo Horizonte, depois eu vim aqui para Vitória trabalhar aqui, eu fui entrando em locais nos serviços de ginecologia. Então, são mais aí de 12 anos aí trabalhando com mulheres e fazendo cirurgias complexas, tanto cirurgias complexas como cirurgias mais simples, e eu fui vendo que não só elas precisavam de mim como alguém para resolver problemas mais complexos, abdominais, que envolvam mais de um órgão, ou não só aparelho ginecológico, mas também aparelho digestivo como um todo, o abdômen como um todo, mas elas precisavam de mim também como uma palavra amiga, como um apoio emocional, como um incentivo. Então, por isso eu fui percebendo também essa grande parte aqui em mim, né, em ajudar as mulheres. Eu trouxe isso para a internet. Desde 2022 eu comecei a fazer lives, também para inspirar não só o cuidado, né, prevenção do câncer, mas também o próprio tratamento do câncer e o convívio mais ameno com esse tratamento e com o enfrentamento da doença de maneira mais positiva. O que eu trago hoje no meu consultório, para as minhas pacientes que eu opero, uma possibilidade de fazer um acompanhamento comigo mais próximo, em que eu ajudo elas não só a caminharem com mais firmeza, com mais segurança, mas trilharem também nesse caminho que você falou, da prevenção, né, do cuidado com o bem-estar mental. Tudo isso vai ser importante aqui para nós. E falando nisso, né, na pergunta que a gente vai responder hoje, que foi de uma seguidora minha, que botou lá numa caixinha ali de perguntas, num comentário, e ela estava querendo saber, Andressa, após os 60 anos, então, a mulher deve procurar um ginecologista ou um geriatra? Então, antes de responder isso, eu queria te perguntar, você já respondeu, né, a função do geriatra, então eu queria que você reforçasse qual é a função do geriatra e qual é o melhor momento para procurar um geriatra. Certo. Só dando uma introdução em relação ao tema, né? É muito interessante essa comparação, geriatra ou ginecologista. O geriatra, ele tem a função, é como a gente define como se fosse um maestro das outras especialidades. Por quê? Nós vemos o paciente como um todo. Então, não quer dizer que você tem um geriatra que você não vai precisar de ter o acompanhamento com outros especialistas, né? E na menopausa, geralmente nesse período do climatério ali, da perimenopausa até após a menopausa, é o momento em que a mulher ela vive um momento completo de transformação orgânica, né? Então essa alteração hormonal ela atinge todos o nosso sistema orgânico. Então desde a parte neurológica, então a gente tem alteração de humor, alteração do sono, a gente favorece um ganho de peso, né? Compromete muito a qualidade de vida por conta daqueles fogachos, aqueles calorões que vêm do tronco, pescoço, cabeça. Né? E esse calorão, ele não é pontualmente somente um horário do dia, ele vem ao longo do dia, né? Isso causa um desgaste, né, físico, um estresse na mulher. Temos também outras alterações na parte sexual, na parte ginecológica, né? Tem também esse ganho de peso que altera muito a autoestima da mulher. Então, como isso é um complexo de mudanças nesse período após os 60 anos, a gente sempre fala, olha, se possível, precisa de passar pelo acompanhamento pelo menos anual com o ginecologista para ver essa parte hormonal, para ver se vai se beneficiar da terapia de reposição hormonal. Mas o geriatra ele já faz um outro suporte. O nosso suporte é manejo de qualidade de vida. Então, nós vamos ver se essa paciente, como ela tem um risco a mais de ter osteoporose, por exemplo, pela diminuição do estrogênio, se essa paciente já tem uma osteopenia,
que é o pré-osteoporose, ou se ela já está caminhando para a osteoporose, então a gente já faz essa parte preventiva. Nós fazemos o check-up, né, dos exames de sangue também, então ver a parte das vitaminas, B12, vitamina D, ver se tem anemia, ver se essa mulher precisa de um suporte psicológico também, né, se tem já sinais e sintomas de ansiedade, de depressão. Não é fácil lidar, aceitar de forma natural todas essas mudanças que ocorrem repentinamente no organismo da mulher, né? Então, essa parte emocional. São duas grandes transições que a mulher passa nesse período de vida, após os 60 anos, que é essa parte hormonal, que muda um pouco a fisiologia normal do corpo humano dela. Então, até então, ela tinha um estilo de vida, um ritmo de vida, e após a menopausa, ela experimenta uma nova adaptação, mas também tem a parte social, que ela se aproxima da aposentadoria, muitas delas, né? Outras conseguem prolongar mais esse período de produção, mas aí a mulher já experimenta aquele sentimento de: será que eu vou ficar inútil? Eu não vou produzir mais, eu não vou mais ser bem-sucedida. Outras têm o sentimento de solidão. Essa tristeza que vem pela menopausa, pelos sentimentos depressivos, elas tendem a se isolar mais, ter medo de abandono, de ficar só. Então, isso tudo, se a gente não for acompanhado, se a gente não atentar de forma precoce a esses sinais e sintomas, as mulheres elas podem vivenciar um período bem crítico, nesse período pós-menopausa e após os 60 anos, né? E pode vir depressão, ansiedade, outras doenças, né, cardiovasculares que a gente tem nesse período. Como o estrogênio ele tem receptor no todo o corpo, a gente aumenta o risco cardíaco. Então, a maioria das mulheres que infartam é após o período da menopausa. Né? O maior risco, porque tem alteração dos vasos sanguíneos, então a gente tem esse risco aumentado. Então, a parte do geriatra é como se fosse uma avaliação ampla do seu estado de saúde e um planejamento de como nós vamos conduzir essa nova fase de vida. Né? Então, a gente não foca só no problema atual, mas a gente faz um levantamento para ver quais são os próximos problemas possíveis de acordo com a sua condição clínica atual. Uhum. Uhum. Do que você falou aí, né? A mulher, ela, desde que é criança, passa pela a fase da transição para a adolescência, com a sua primeira menstruação. Depois ela tem o período reprodutivo, em que ela tem os ciclos menstruais, ela cicla, ela conhece o seu corpo, então a mulher ela é muito sensitiva, né? Desde que eu comecei a trabalhar mais com mulheres, igual eu falei, né, tem muitos anos, eu percebo que as mulheres elas têm elas têm um nível de consciência corporal muito mais desenvolvido do que os homens. De alguma forma, essa é a minha percepção, porque elas sentem, elas têm esses ciclos naturais da mulher, e sim, quando vai chegando próximo aí aos 40 anos, o nível de hormônios femininos eles vão diminuindo, normalmente por volta aí dos 50 anos, 52 anos, que é a média no Brasil, em que a mulher tem seu último ciclo menstrual, a sua última menstruação, que a gente chama de menopausa. Então, dos 40 anos até chegar a data da última menstruação, né, da mulher, no quesito da última menstruação da vida da mulher, esses hormônios vão diminuindo. Essa mulher pode ir já sentindo algum desses sintomas desconfortáveis, alterações no seu corpo, e vão paulatinamente aumentando de maneira a chegar ao próximo aí de 1 a 2 anos antes dessa última menstruação, e no primeiro ano após a última menstruação estarem mais intensos no sentido de desconforto. E é esse período aí, nessa transição aí, a partir dos 40 anos até chegar à última menstruação, que é a menopausa, que é muito importante, e depois também, que a gente vai continuar falando, mas esse período de transição é um período de atenção, em que a mulher precisa de estar junto do seu ginecologista para interpretar
todas essas mudanças no seu corpo, interpretar por que ela vai ter um ciclo menstrual irregular, às vezes, ou que ela vai ter uma diminuição da menstruação, um aumento, de acordo com a mulher. Então, cada mulher ela é única, então por isso que não existe uma recomendação que atinja todas as mulheres, mas existe essa orientação de ter um médico, no caso o ginecologista, para te acompanhar, te ajudar nessa fase, inclusive com medicações nas mulheres em que a reposição hormonal é segura. A partir desse período, algumas mulheres têm a necessidade de já introduzir de alguma forma a reposição hormonal, e isso é sempre casado com segurança, com outros pilares, né, de boa alimentação, de exercício físico, para que essa mulher entre na menopausa de uma maneira melhor. Então, a menopausa, então, é o último, né, a última menstruação da mulher. A gente conta, a gente vai falar, olha, você entrou na menopausa. Depois que a mulher fica 12 meses sem menstruar, após essa última menstruação da mulher. Então, veja, como essa mulher está em acompanhamento, essa transição é mais amena. Então, é comum também, Andressa, as mulheres que às vezes não fazem acompanhamento ficarem perdidas, e você pode confirmar isso para mim, queria seu comentário sobre isso. Porque se elas não forem acompanhadas, elas vão sentindo e tendo esses sintomas e não vão saber interpretar. Então, elas podem achar que estão com uma doença mais grave do que é. Elas podem, de repente, entrar num ciclo de depressão e sozinha, talvez, ela não vai conseguir reverter sem um apoio, né, emocional, sem um apoio do médico. Pode ser que ela tenha problemas conjugais com relação a essa questão urogenital, né, da atrofia, conforme vai diminuindo os hormônios femininos. É comum a parte ali da vulva, da região da uretra, do assoalho pélvico ir sofrendo. Então, ela pode sentir mais secura vaginal, ardência, dor para ter relação. Ela pode ter dificuldade de prender o xixi. Então, são sintomas que podem vir surgindo e que podem também atrapalhar, né, a vida conjugal da mulher, a própria autoestima da mulher, a qualidade de vida. O sono, vem distúrbios do sono, e também as ondas de calor que você falou, o suor noturno. Então, veja, se essa mulher ela não está sendo bem acompanhada por um ginecologista aí, focado nessa área, principalmente do acompanhamento do envelhecimento da mulher, e se ele não tem um geriatra que também está dando apoio nessa questão global do paciente, da sua saúde no geral, do seu bem-estar físico, mental e social, né? Nesses 3 pilares, né? Que você tanto gosta de atuar. Então, como é importante a mulher, nesse período, ter alguém, um médico, para ajudá-la a interpretar tudo isso e a manejar tudo isso, né? Queria só, o que você pensa sobre isso? Você falou muitas coisas importantes, mas como você bem disse, né, a mulher é única. Então, essa fase, por mais que seja uma fase muito esperada, né, todas as mulheres sabem que uma hora vai chegar a menopausa, mas nós não somos educadas para saber de cada detalhe pontualmente quais são realmente as alterações que eu vou vivenciar quando eu chegar aos meus 50, 55 anos, no meu período de menopausa. Então, esse suporte técnico, ele é fundamental, porque nenhuma mulher é obrigada a saber mesmo. Isso é complexo, né? Então, o profissional, igual o geriatra, nesse caso, a função dele é, primeiro, a gente educa, né? Então, nós vamos apresentar, olha,
A gente escuta, né? A escuta é importantíssimo, acolhe a dor da paciente, então essa insônia, esse humor, olha, eu tô impaciente, eu tô nervosa, eu não tô conseguindo mais ver graça no do que eu via antigamente, o meu trabalho não está rendendo, eu já acordo cansada, né? Eu como pouco, ganho peso, treino, não resolve, eu não consigo emagrecer, eu não, a minha parte com o meu parceiro, no caso, na minha vida sexual tá péssima, não tenho vontade de ter relação. Então, assim, são vários sintomas que a gente escuta, acolhe e orienta. Nem todos os sintomas são necessários medicação. Existem muitas medidas não medicamentosas que a gente pode oferecer, proporcionar para essa paciente, para ela melhorar muito a qualidade de vida. Então, primeiro ponto, o conhecimento, ele transforma, né? Então, por isso que lives, esses conteúdos que a gente divulga na internet são importantíssimos para a gente aliviar essa dor, para o paciente entender, olha, eu não estou sozinha. Isso acontece com outras pessoas. E mais do que isso tem cura, ou sei lá, isso tem um suporte, isso pode ter algum manejo que eu vou aliviar isso não precisa ser uma dor constante, contínua, né? Então, esse apoio, esse suporte técnico, ele é fundamental, primeiro, nesse ponto. Segundo, estratégia de tratamento, né? Como você bem disse, seu trabalho, ele recebe, ele acolhe a paciente, aquilo ali você já está tendo estratégias para resolver esse problema pontual, essa dor pontual, psicológica, ou social, ou familiar. E na parte da geriatria, o que a gente faz? A gente, através do histórico de cuidado, de saúde desse paciente, a gente faz a parte preventiva inicial através de exames, e esses exames não são só laboratoriais ou de imagem, os próprios exames na consulta, né? A gente faz uma triagem cognitiva, então a gente vê como que está a capacidade cognitiva desse paciente, que é o raciocínio, memória, as partes, todas as áreas da cognição. Faz um histórico de medicamentos que essa paciente já utilizou, né? Tem pacientes que chegam nessa fase de vida, 60 anos, que é muito jovem, né? Estou falando aqui, mas a gente tem uma expectativa de vida crescente, né, na nossa população, não só no Brasil, mas mundial, e 60 anos hoje a gente sabe que a mulher está muito ativa. Mas eu recebo muitos pacientes que chegam com 60 anos com uma lista de medicações. Muitas das vezes automedicações. Por quê? Pelo desespero, né, dos sintomas que vêm surgindo, sempre tentando uma medicação para aliviar aquele sintoma pontual. E a gente sabe também que essa mistura de medicações, essa interação medicamentosa, ela às vezes, aquele medicamento que você tomou por conta própria ou por uma orientação de um terceiro que não tem esse conhecimento técnico, às vezes ele não só não faz efeito positivo para você, como ele pode interagir com alguma medicação necessária sua, contínua, seja para uma pressão arterial alta ou para uma diabetes. Isso compromete muito o seu tratamento e podendo também comprometer rim, fígado, né, causar uma intoxicação medicamentosa. Então, essa parte de revisão de medicamentos, ela é muito importante. E a escolha do medicamento apropriado também é muito importante. Então, a geriatria, ela trabalha em conjunto com as outras especialidades. O ginecologista, nesse caso da nossa live, ele não só faz a parte de avaliação da necessidade da terapia de reposição hormonal, mas o exame preventivo. Então, a prevenção do câncer de colo de útero, né, o exame do Papa Nicolau, ele não só vê o risco aumentado do câncer de colo de útero, mas também vê doenças infecciosas, né? Então, vê se tem alguma bactéria, um corrimento vaginal bacteriano, se é um fungo, né? Então, é importante, nesses casos, nessa transição de fase, né, após os 60 anos, ter também o ginecologista e o geriatra, a gente comunica, né, é um tratamento em conjunto. E quando necessário, a gente reencaminha de novo para os profissionais, seja para o ginecologista ou para o outro profissional. Uma paciente que teve um infarto, ou que trocou alguma válvula cardíaca, essa paciente sempre vai ter que ter um cardiologista na retaguarda, né? Pode manter muito bem estável, a gente faz o exame físico, faz o acompanhamento também cardiológico, eu vejo todos os exames que os especialistas pedem, eu checo um por um, isso faz parte da minha conduta clínica, e quando eu vejo que tem alguma alteração
alguma progressão, uma complicação da doença já de base, se precisa passar novamente no especialista, eu já comunico, olha, está na hora de marcar determinado especialista para a gente rever determinado assunto, né? Então, é muito importante. Mas uma dor que eu sinto muito, assim, que eu escuto dos pacientes cheguei nos 60 anos, trabalhei minha vida toda, me organizei a vida toda para esse momento. Planejei viajar, planejei descansar, ter um momento melhor de lazer com a minha família. Agora, cheguei nos 60 anos, eu não tenho energia, eu não tenho disposição, eu sinto dores no corpo todo, né? Sinto triste, não tenho vontade de sair. Para que eu trabalhei tanto, sendo que agora que eu ia colher os frutos, eu não tenho essa vontade, essa disposição. É triste ouvir isso. Mas a notícia boa é que é completamente possível a gente mudar tudo isso, né? Com um tratamento, com um acompanhamento adequado, né? O doutor tem um acompanhamento muito específico, que ele acolhe as demandas do paciente e acompanha de forma próxima, e eu também tenho meu programa de acompanhamento, em que eu acompanho o paciente de forma próxima. Então, o que é de forma próxima? Toda semana. Toda semana eu estou ao lado da paciente, a gente faz ajustes finos das medicações de 7 em 7 dias, ela tem o meu contato, se eventualmente surgir alguma dor mais intensa, ou uma dificuldade de lidar com aquele tratamento, ou algum efeito colateral, a gente faz intervenção precoce. Tudo isso para quê? Para melhorar os resultados e diminuir as desistências. Porque o paciente ele não desiste de um tratamento, não é só porque o tratamento não deu certo, ou aquele remédio não deu certo, mas porque ele não se sente acompanhado, não se sente assistido. Então, ter um médico ao seu lado, te acompanhando, não só nos seus resultados positivos, mas nas suas dificuldades, isso faz muita diferença, não só no resultado, mas também na motivação do paciente, né? E na participação desses resultados que o paciente ele tem que entender, ele tem que acolher esse processo como positivo para ele ver sentido nesse tratamento e nos resultados. Nossa, você tocou assim em vários assuntos, assim, eu vou só dar foco assim nas coisas que você falou, assim, botando algumas coisas. Primeiro é isso, né? A população ela está crescendo, a população idosa, né? Em 2015, mais ou menos aí, ela era assim em torno aí de 15% da população. E para 2030 ela vai subir para 18% da população brasileira. E a maior parte das causas de morte no Brasil hoje, elas são devido a doenças crônico-degenerativas, né? A doença cardiovascular é a primeira delas, e em segundo lugar, o câncer, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, dessas causas de morte, muitas delas poderiam ser evitadas, principalmente pelo diagnóstico precoce e tratamento precoce. Então, como é importante, então, né, botando aí, respondendo a pergunta, se após os 60 anos a mulher deve procurar um ginecologista ou geriatra, a resposta é: por que não os dois? Né? Então, você pode muito bem ter o seu ginecologista para te acompanhar nessa fase de transição. Aliás, esse ginecologista deve te acompanhar durante a fase inteira da vida da mulher, né? Então, a mulher começa a colher preventivo a partir dos 25 anos, mas ela já deve visitar o ginecologista no mínimo no início do seu período aí, da MENAC, do período em que a mulher tem a sua primeira menstruação, ela já precisa de um acompanhamento do ginecologista, e como você falou, a demanda, ela vai transformando durante o acompanhamento. Então, um paciente que é bem acompanhado, a cada demanda que vai surgindo, ele vai sendo feita uma conduta, né, e uma conduta bem estabelecida. Exames de
prevenção e de acompanhamento, por exemplo, de rastreamento do câncer sendo bem realizados, aumenta então a chance desse paciente, dessa mulher, se tem algum problema, tem ali uma solução com altas chances de cura. Se a mulher dá atenção, todos os seus cuidados com relação ao aparelho cardiovascular, desde jovenzinha, mas principalmente nessa transição, como o resultado dela vai ser melhor, né? Então, falando agora assim do envelhecimento, né, igual você foi falando aí, durante a vida, as pessoas às vezes têm esse hábito, esse mau hábito de se automedicar, né? De ir ali, às vezes vai no médico, vai em outro, e ela mesma às vezes esquece de passar uma informação de um médico para outro, ou de unir, vai recebendo ali muitas medicações e vai simplesmente agregando, junto com aquelas que ela se automedica. E o fato é que com o envelhecimento, né, como a gente estava falando, os níveis hormonais caindo, mesmo a própria estrutura da mulher, né, a massa muscular tem uma tendência a diminuir, aumento do acúmulo de gordura, né, da gordura abdominal. Então, o próprio corpo da mulher vai se modificando. A tendência nossa ao envelhecer, né, você pode falar mais ainda disso, é que nosso corpo vai ficando mais frágil. Então, ele lida pior, ele tem uma capacidade menor de lidar com automedicação, com essa somatória de medicações ou de atividades que podem ser nesse período, né, principalmente após o envelhecimento, após os 60 anos, pode causar alguma coisa mais tóxica, né, algum efeito colateral pior, ou atrapalhar em certas coisas. Então, como você falou, como que é importante, né, o seu trabalho em acompanhar essa paciente que está envelhecendo, em dar mais segurança para ela, né, envelhecer com mais felicidade, envelhecer mantendo seus hobbies, mantendo a sua vida social, mantendo e alguém, né, um médico, por exemplo, geriatra, para dar mais firmeza. Não, eu posso, a minha saúde permite que eu faça uma viagem. Agora eu estou melhor da minha parte emocional, agora eu sinto vontade de fazer as coisas melhor. Agora eu faço exercício físico, eu tenho estímulo para fazer exercício físico, como é importante, né? Então, e a vida social, como é importante o idoso se sentir funcional, né? E vou dar o exemplo dos meus pais, né, que moraram a vida inteira aqui em Vitória, no Espírito Santo, 40 anos aqui, mas eles são de Minas. Eles moram no interior de Minas agora, né? Há 3 meses eles mudaram para lá, na casa que era dos meus avós, né? Uma casa de 1940, toda reformadinha, bonitinha, assim, e conservada, bem bonita. E como eles estão felizes lá, fui visitá-los agora em dezembro, como eles estão felizes lá. É uma cidade onde tem ali tios deles, né, que são tio-avós para mim, tem irmãos, tem pessoas, amigos de infância, né. Tá lá minha mãe falou, eu não vou te assistir sua live porque eu fui pro Pilates. E como eu fiquei feliz de saber que ela foi pro Pilates, né, e que ela tá tendo uma vida mais ativa, né. Então eu queria que você comentasse isso, né, Andressa, dando mais e também falando um pouquinho mais também do seu programa, como é importante aí esse apoio e o foco, né, como que é o foco nesses pilares aí da saúde, né, do bem-estar mental e da vida social para o idoso. Exatamente. São os pilares da qualidade de vida. São os 3 pilares da qualidade de vida. Saúde do corpo, saúde da mente e relacionamento social, né? Só voltando um pouquinho a uma coisa muito importante que você disse, a nossa vida ela é feita de sonhos, né? E o que tem acontecido? A pessoa chega após os 60 anos, ela pensa, olha, trabalhei muito, me organizei para chegar agora, eu descansar e morrer em paz. Eu ouço muito isso no consultório. Não, doutora, eu estou pronta para
morrer em paz. Só que isso mostra, por trás dessa fala, existe uma falta de sonhos ainda, de prospecções, né, de metas. Então, eu sempre pergunto para o meu paciente, então tá bom, eu escuto tudo, na hora que a gente vai fazer o planejamento terapêutico, eu pergunto, qual que vai ser a nossa meta a ser atingida? Qual que é o sonho que eu vou te ajudar a alcançar? Me fez lembrar de uma paciente que eu atendi, uma paciente jovem, ativa, e passou por um processo depressivo não programado, passou por um momento de vida difícil, entrou numa depressão, e ela viajava, ela tem filhos fora, fazia 3 viagens internacionais por ano. E ela virou e falou para mim assim, doutora, o meu sonho agora, meu objetivo agora é voltar a viajar, voltar a fazer o que eu fazia. Hoje eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade nem de se levantar da minha cama. E ela era uma pessoa ativa, ciclista, 58 anos que ela tem. E nós fizemos esse trabalho em conjunto, 3 meses. Ela já estava já com a resistência física melhor, já estava fazendo academia 3 vezes na semana, musculação. Já tinha conseguido já voltar ao ciclo de amizades, que ela tinha um ciclo de amigas que a acompanhavam até a atividade física e fazia muito bem para ela, que ela tinha se ausentado. E hoje nós batemos nossa meta e ela está super bem, feliz, e ela voltou a fazer as viagens dela, a reencontrar com os filhos, a conhecer novos lugares, melhorar a parte cultural. Então, isso é uma motivação, né? Para a gente ter qualidade de vida, então, a saúde do corpo ela é muito importante. Por quê? O quanto eu tenho de músculo no meu corpo é o quanto eu tenho de reserva de saúde, né? A gente fala de reserva funcional. Então, esse trabalho muscular, isso vai além da estética, porque eu também, para estética também eu preciso, né? Eu tenho uma flacidez a mais agora no período pós-menopausa, eu tenho um acúmulo de gordura abdominal, né? A gente fala gordura visceral, essa gordura é perigosa, né? A gordura que fica acoplada nos órgãos. Então, essa gordura não podemos mantê-la. Então, a atividade física, ela favorece o emagrecimento, ela favorece a tonificação muscular, mas, sobretudo, ela favorece a saúde, né? Ela favorece a cognição, a memória, ela preserva a sua memória. Então, pessoas que fazem atividade física, o quanto antes elas iniciarem, maior vai ser a reserva funcional, vai ser a reserva de saúde dela. E para que serve essa reserva de saúde? O Covid mostrou bem pra gente, né? Que pessoas que passaram por um período de internação prolongado na época do Covid, a gente via 30, 40 dias internado, quando a pessoa saía, como que ela saía? Atrofiada, né? Perdia muito músculo, perdia muito peso. Por quê? Foi consumindo o quê? O músculo. Consumiu muito músculo, que é uma reserva energética do nosso corpo. E quem foi internado e não tinha músculo? Não tinha uma massa muscular boa, né? São pessoas que ficaram muito mais frágeis e aumenta inclusive o risco de morte, né? Então, a parte muscular, a saúde do corpo, o controle das doenças crônicas, de hipertensão, diabetes é muito importante, tratamento de tireoide, tudo isso engloba a saúde do corpo e a parte preventiva também das neoplasias, dos cânceres. O segundo pilar, saúde mental, outra parte fundamental da gente se conhecer, o autoconhecimento, né? Isso também é uma parte importante da nossa saúde e que não vai só, não depende do suporte técnico profissional, mas a gente mesmo saber quando a gente precisa parar, dar uma atenção a mais para a nossa angústia, para a nossa dor. Nós sabemos quando a angústia é normal e quando aquilo nos consome, né? Existem dores toleráveis e dores intoleráveis. Então, essa sensibilidade, ouvir o seu corpo, isso é fundamental. Compartilhar essa dor com um profissional da sua confiança é fundamental, porque nenhuma dor é uma dor pequena. Toda dor, ela importa. Então, nós precisamos ouvir os sinais, né? Prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá e compartilhar com esse profissional que a gente tem muito que ajudar, tanto para sintomas de ansiedade, que é aquela inquietação, aquela agitação, ou a parte de angústia, de tristeza, de desânimo, desistência da vida, né? E a interação social é tão importante quanto a saúde do corpo e a saúde da mente, porque aí ela justifica
a vivência, né? A vida, né? Então, ter uma rede de apoio, ter um convívio familiar ou um convívio entre amigos, né? Ter hábitos de vida saudáveis, mas também ter um hobby, poder praticar o que você ama, né? No meu caso, eu amo música, eu poder cantar a hora que eu quiser, a hora que eu tiver a oportunidade de pegar o violão e cantar, isso me traz, isso me revigora, isso me traz uma energia positiva naquele momento, me faz lembrar de coisas boas. Então, a gente precisa se conhecer, saber o que te faz bem e o que te faz mal, né? Então, essa interação social é ter pessoas com quem conviver, seja na igreja, a espiritualidade também é importante, né? Você ter sua fé, ter onde contar, né? E isso também ajuda na interação social, porque as pessoas também têm um grupo de amigos, né, que congregam da mesma fé. Ter também esses momentos de lazer. Tem gente que gosta de festa, mas tem gente que não. Tem gente que gosta de ficar em casa, mas com os familiares em casa. Então, conheçam-se, saibam o que te faz bem e o que não vai bem, não tenham medo, não tenham vergonha de procurarem ajuda, né? Na medicina, ela é ampla, as especialidades que podem te ajudar, né? Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental para a gente poder buscar também a ajuda na hora certa, na hora necessária. E o quanto antes você buscar essa ajuda, melhor. Menos os prejuízos, né? É isso, é isso. Nosso destino é traçado na decisão de agora, não de hoje não, de agora, né? E você falou aí num ponto importante, né? Porque aonde existe uma profecia, as pessoas florescem. Ou seja, quando um paciente está aqui comigo, um paciente, uma mulher que teve câncer, tratou o câncer, e ela faz aqui um acompanhamento comigo, né? Um acompanhamento intensivo, é uma grande forma de ela ter uma base e um incentivo para ajudar ela a construir essas metas. Então, hoje, nos meus acompanhamentos, eu tenho pacientes que estão, minha meta é retomar minha vida como era antes, eu quero reformar a minha casa, outra, eu quero reconstruir um novo relacionamento agora. E como é importante o apoio do médico para embasar, para dar, para ajudar a dar aí crédito para esse sonho. Como é importante a gente correr atrás de um sonho, de uma meta. Existem metas em saúde, metas em qualidade de vida, metas profissionais, metas pessoais, e como é importante aí esse apoio e o autoconhecimento, como você falou. Então, além do autoconhecimento, como é importante também a prática aí do perdão, a prática do não ressentimento, das boas relações, mesmo nessa idade, você cuidar também das pessoas que estão do seu redor, quem é que são as pessoas que estão te dando positividade, que estão te trazendo coisas boas, como que isso é importante, né? Saber dizer não para coisas tóxicas, não só para relacionamentos tóxicos, mas também para hábitos tóxicos, né? Então, você comentou aí da massa muscular. Como que a massa muscular ajudou os pacientes, né, nas internações hospitalares prolongadas, né? Isso ajuda também nos meus pacientes, quando eu vou operar uma paciente que tem câncer e é uma idosa ativa, como que ela tem uma chance maior de receber um tratamento adequado. Então, as pessoas estão vivendo mais por conta da medicina que está mais avançada, que também evita que elas tenham doenças infecciosas, doenças aí que podem levar ela ou levar à morte numa fase mais precoce da vida, e as pessoas estão vivendo mais, né, pelo desenvolvimento da medicina, pelo cuidado com as doenças, mas essas pessoas, elas também têm que chegar na velhice melhor para também receber os tratamentos atuais, né? Então, hoje eu faço cirurgia robótica,
Então, como que a robótica é importante para as mulheres idosas? Porque ela leva uma cirurgia menos agressiva ao corpo. Então, se é menos agressivo o corpo, e aquela paciente toma também que ela se cuida, e ela tem um câncer abdominal, ela tem uma chance de se recuperar dessa cirurgia muito melhor. Ela vai ter uma condição de receber uma cirurgia correta para o tratamento do câncer melhor. Se fizer por robótica e puder ser por robótica, ela vai ter reflexos orgânicos menores. Então, ela tem uma reserva fisiológica que a gente chama, né? É como se você tivesse ali, ao longo dos anos, conservado a sua saúde bem e ali ela está pronta para receber um impacto, às vezes, de alguma doença ou, às vezes, mesmo um impacto emocional que uma notícia pode te causar, às vezes, até fora do seu corpo, mas algo que possa te impactar. Se você tem alguém para te ajudar, também tem um apoio emocional, como isso vai te estabilizar, voltar para o eixo, né? Voltar para o prumo, né? E você falou da massa muscular. E aqui eu quero dar foco também agora da obesidade. Então, como que é importante a obesidade, o cuidado com a obesidade, né? Você falou da infecção do Covid, como que a infecção do Covid foi mais intensa e mais severa com os pacientes obesos, né? Porque o nível de gordura em excesso no corpo, ele produz hormônios. Então, nem todo mundo sabe, mas a gordura, ela serve para armazenar energia, né? Para a gente poder gastar depois, mas a gordura, o tecido adiposo, é um órgão hormonal, endocrinologicamente ativo. Então, uma pessoa que tem um sobrepeso, uma obesidade, ela acaba prejudicando outros órgãos. Então, acaba tendo uma tendência maior a diabetes, né, uma tendência maior à hipertensão. Ela tem também um nível de células que combatem infecções virais e células que combatem mesmo o surgimento do câncer, que pode ser e é mais comum na pessoa que vai envelhecendo, que o envelhecimento natural do ser humano pode, sim, ao longo de vários e vários anos, lá na frente, surgir uma célula que tem um acúmulo de mutações genéticas que vai dar origem a um tumor maligno que pode se espalhar, que pode mesmo provocar a morte. Mas se essa pessoa, por exemplo, tem um nível de saúde bom, por exemplo, também não está obesa, com obesidade, ela vai ter chance também dessa célula, no que ela surge, ela já é eliminada, porque o nosso corpo também elimina o câncer. Então é comum a gente falar, poxa, o câncer é tratado pela cirurgia, sim, pela quimioterapia, sim, hormonoterapia, terapias alvo-moleculares, terapias hoje muito mais avançadas do que há 30 anos atrás. Radioterapia são os 3 pilares do tratamento do câncer, mas o corpo, a saúde do corpo também combate o câncer e evita o câncer. Então, como é importante cuidar da obesidade, prática de atividade física, para manter um peso ideal, para evitar os tipos de câncer aí mais comuns na mulher, que é o câncer de mama, o câncer de intestino, o câncer de endométrio, o câncer de ovário. Então, são vários tipos de câncer aí comuns na mulher que podem ser evitados, né? E atualmente a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela admite que 13 tipos diferentes de câncer podem ser causados pela obesidade. Então, como é importante olhar para esses pilares. Então, é muito comum, então, analisando o que eu estava falando aqui, a mulher fica com medo da menopausa e achar que é a menopausa ou o próprio atingir os 60 anos que é o vilão, que é a causa do câncer. Mas não, é justamente uma somatória de hábitos de vida, de consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, ricos em carboidratos, baixa ingestão de fibra, baixa ingestão de água, não cuidado com a saúde mental, a má gestão do estresse,
os níveis de sono que às vezes ficam ruins. Então, tudo isso, né, somado à poluição, somado também ao tabagismo, o etilismo que pode acontecer, todos esses agentes aí podem, somados ao longo de uma vida, causar um câncer. Isso é muito poderoso. Então, se a gente cuida disso logo, o quanto antes possível, né? Não é quando eu deveria ter começado, mas a partir de agora, se eu não comecei, você vai evitar todos os tipos de câncer, vai viver mais, vai ter uma saúde melhor, vai ter mais massa muscular, vai ter um nível de gordura adequado para o seu corpo e vai viver mais feliz e melhor. Não é, doutora Andressa? Exatamente. É engraçado que a gente pensa muito no o câncer, assusta muito a gente, porque tem uma alta mortalidade ainda, mas quando a gente pensa também na parte geriátrica, nas doenças neurodegenerativas, né, todos esses fatores de risco que você pontuou, eles aumentam o risco de ter uma demência, né? Então, o quão comprometedor são esses hábitos de vida não saudáveis para a saúde como um todo, né? Na prevenção, quando a gente escolhe ter um hábito de vida mais saudável, a gente não está só protegendo contra os cânceres, mas também contra todas as doenças crônicas, né? Contra a demência. Então, cuidar da saúde do corpo, da mente e social, ele melhora a qualidade de vida, não pontualmente, mas como um todo, né? E quando a gente pensa em se cuidar, em se tratar, a gente tem que quebrar aquelas crenças limitantes, né? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro porque eu preciso reformar minha casa, igual você falou, preciso reformar minha casa, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Gente, a saúde que você vai viver amanhã, a qualidade de vida que você vai viver amanhã, ela depende de uma decisão de hoje, né? Então, tudo isso são vários pontos que a gente precisa melhorar, mas se você fizer um ajuste hoje, né? Se você melhorar um pouco a sua alimentação hoje, se você melhorar a sua atividade física, já começar uma caminhada, ou eliminar algum hábito nocivo da sua saúde, você já está contribuindo, mas a gente precisa começar, né? Não, nunca é tarde para começar. E cedo, quanto antes a gente começar, mais rápido vai ser os benefícios e mais prolongado vai ser a nossa qualidade de vida. Então, isso é fundamental. Eu tenho um exemplo de um paciente, esse paciente é minha inspiração e meu modelo de paciente, eu conto para todos, que é o meu avô. Meu avô, eu comecei o acompanhamento dele mais intensivo quando ele fez 92 anos. E meu avô faleceu recente, tem poucos meses, mas faleceu com 95 anos, morando sozinho, autônomo, andava, fazia atividade física com personal 3 vezes na semana, mas treinava 5, os outros 2 dias ele fazia bicicleta. Tinha uma artrose grave nos joelhos que limitava ele a andar, né? Só que já estava chegando na cadeira de rodas, mas ele aceitou o desafio, ele assumiu o compromisso e conseguiu voltar a andar. Ele andava com o andador, fazia atividade física com o andador, fazia o circuito que ele tinha que cumprir. E ele é a minha inspiração de paciente e ele provou que não existe idade limitante para a gente começar a se cuidar. Então, aos 92 anos, a gente fez a reajuste de todas as medicações, a gente reduziu muito a quantidade de remédios que ele usava, conseguiu fazer o manejo da dor, porque a artrose gera uma dor, gera uma limitação na mobilidade, na locomoção, mas também gera dor, né? Conseguimos, tratamos a parte da depressão, porque a minha avó já tinha falecido, ele estava muito triste, ele conseguiu viver melhor, voltou a ter disposição, então ele partiu, eu acho que com a missão cumprida aqui, que ele amava viver, e ele falava, minha filha, meu maior medo nessa vida é ser acamado, né? Perder minha independência, necessidade de cuidados de terceiros, né? E ele viveu até o final com qualidade, autonomia e independência. Então eu acho que é isso. A gente tem que tentar diminuir as desculpas, né? Para as nossas escolhas. O quanto antes a gente começar e o quanto antes a gente assumir esse compromisso com a nossa saúde, melhor vai ser a nossa qualidade de vida, mais intensa vai poder ser a nossa vida e menos refém de doenças, né? Que eu acho que
que essa sim rouba os nossos dias bons, né, de vida. Nossa, e eu estava lendo num livro aqui sobre longevidade, né? E ele estava justamente falando sobre isso. É incrível aí a história do seu avô, porque ele estava não só, ele estava exatamente o que o autor falou. Ele estava bem preocupado com a qualidade do tempo que ele ia viver. É, Pelo que eu entendi, não era bem nesse ponto a quantidade de vida que ele ainda ia ter em anos, mas ele estava muito presente para o que ele precisava fazer para ter uma qualidade de vida melhor, uma autonomia que ele gostaria de ter. Então, é muito comum a gente ter os nossos desejos, ter os nossos objetivos, mas traçar esse objetivo e entender que a responsabilidade para atingir esse objetivo é sua, principalmente, né? O idoso, verdade, muito comum, né? Às vezes o idoso ele depende de terceiros para fazer locomoção, né? Para cuidar, né? É mais difícil, sim, né? A mulher é mais difícil ir no ginecologista, né? Então às vezes precisa de alguém para levar, ou às vezes em determinada fase da vida fica difícil ali da mobilidade, tudo, mas tudo isso a gente vai ajeitando. Mas a próprio idoso, né, que é consciente, assumir a responsabilidade por aquilo tudo, não, depende de mim fazer uma atividade física, depende de mim continuar o acompanhamento, fazer alimentação adequada, né, cuidar dos meus bons hábitos. Então, isso aí como isso é importante, que certamente, além do seu cuidado com ele, né, parabéns, fez diferença na vida dele. E, nossa, como o seu avô inspirou milhares de pessoas e vai inspirar milhares de pessoas com o que ele fez, né, ainda, né, através de você. Né? Então, como é bonito isso. Eu também tenho, assim, pacientes minhas, né, e como digo, eu sempre falo, sou um felizardo, né, por trabalhar com mulheres. Nessa parte difícil, poxa, difícil trabalhar com câncer. Muitas vezes é. Mas como que essas mulheres também me ensinam a ter mais presença na minha vida de uma maneira melhor, de ter mais cuidado com a minha saúde, de aproveitar os momentos com a minha família, de viver melhor. Então, muito mais do que viver mais, né, que a gente quer, a gente precisa, né, a gente pode viver mais. É a qualidade de vida que a gente está tendo, né, hoje. Né? Se a gente olhar para isso hoje, provavelmente, certamente, você vai viver mais. Então, Andressa, a gente está chegando no final da live. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Com certeza inspirou muita gente, ainda vai inspirar que fica gravada essa live. E eu queria que você desse seu recado final. Eu que agradeço. Eu adorei participar desse momento. Eu acredito que nós médicos temos esse papel de educar mesmo, né? De levar informação de qualidade. A gente tem muito fake news aí circulando e que desmotiva, né? Os pacientes, as pessoas, né? Então, estar nesse momento aqui de troca é muito valioso. E o meu recado é que as pessoas se olhem mais, tente se conhecer mais, atente para suas necessidades, fazer 60 anos ou desejar chegar aos 60 anos de forma com qualidade, ativo, com sua autonomia preservada, isso também é uma escolha. Então, a gente precisa dos cuidados, mas isso é uma escolha, né? O que eu faço hoje vai determinar como eu vou estar daqui 20, 30, 40, 50 anos. Então, comece enquanto antes, procure um profissional da sua confiança que consiga te acolher, entender suas necessidades e traçar um plano juntos para vocês seguirem juntos essa caminhada, porque vai ser longa. Então, escolher com quem estar, né? Mas principalmente se preparar, desejar estar bem, isso faz muita
diferença no resultado e também na qualidade de vida desse acompanhamento. Ai, que feliz. Nossa. Obrigado, Andressa. Sim, foi um presente essa live. Quero agradecer. Foi muita coisa aqui que a gente falou importante para a mulher. Espero que tenha ajudado vocês. Semana que vem tem mais live. Tá, gente? Eu agradeço a presença de todos e até a próxima. Um grande abraço. Obrigado, Andressa. Até mais, muito Até obrigada. mais. Um Fique beijo com a Deus. todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. Primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.